Ele fica surpreso com a proposta dela de fazer negócios com um grupo de inteligência como o deles. Ele pergunta ao outro rapaz se eles não têm muito trabalho, e o rapaz responde que não. Então ele diz a ela que ela é sempre bem-vinda para comprar informações deles. Giael cutuca seu nariz pontudo e pergunta se não é uma ótima oportunidade de negócio. Ele fica magoado com a provocação e pergunta o que ela quis dizer com isso. Ela explica que está falando sobre pescar informações, como ele espalha sua inteligência e engana aqueles que são malignos. Ela diz que é melhor controlar as massas, e depois, ela os matará e ele poderá confiscar seus bens. O que restar no campo de batalha será deles, e ela venderá a ele com desconto, e o que for confiscado será dividido em 4 ou 6 partes. Ela diz que eles devem estar interessados nesse tipo de oferta, incluindo Giael, pois aqueles caras certamente tentarão alcançá-los. O outro rapaz fica nervoso, dizendo que eles são apenas um grupo de inteligência. Ela responde que se ele não pode fazer isso sozinho, ele deve voltar para seus chefes e decidir depois. Ela também o adverte, dizendo que se houver mais erros de inteligência como hoje, eles deduzirão sua parte, mostrando-lhe um cartão dourado. O outro rapaz informa Snackbox que parece ser o cartão de crédito anônimo de ouro onde todos os créditos dos Tigers foram transferidos. Ele fica chocado ao perceber e se pergunta quando ela o pegou. Após tudo isso, Snackbox pede desculpas a ela por toda a confusão. Giael diz que o perdoará e que está ansiosa para trabalhar com ele, enquanto sai com o cartão dourado. O outro rapaz pergunta a Snackbox por que ele não a impediu, já que não estão sozinhos. Snackbox responde que ele ainda é muito jovem e não deve subestimá-los. Ele pergunta se não acha estranho que ela tenha ido até lá e o chantageado logo após ouvir sobre eles. Nesse momento, um marcador de franco-atirador aparece em sua cabeça, pois Jiamei estava os observando de longe. Ela espirra um pouco e pensa se pegou um resfriado por estar sentada no topo do prédio. Enquanto isso, Shao sente-se quente e úmido, como se estivesse afundando no mar profundo. No fim, parece que há 2 raios de sol. Ele abre os olhos e percebe que é o teto do quarto de hospital. Ele se levanta e se vê em um quarto de hospital, olhando ao redor e se perguntando se o fortalecimento foi concluído. Ele examina seu corpo mais de perto e sente que está mais forte do que antes. Ele pergunta se há alguém por perto e verifica sua espada Excalibur sob o cobertor, mas nesse momento Giael entra no quarto com sua comida. Ao ver o que ele está fazendo, ela sente repulsa e pergunta furiosamente o que exatamente ele está fazendo. Assustado ao ouvir sua voz, Shao cobre sua parte íntima, e ela diz que o deixará em paz, mas ele deve se lembrar de limpar antes de sair. Ele fica muito envergonhado e pede para ela esperar. Shu então chega ao quarto e diz que é uma obra-prima, pois é a primeira vez que ela vê alguém acordar e se preocupar com essa parte do corpo em primeiro lugar. Ao ouvir tudo isso, ele pede para eles pararem, e ela diz que parece que ele não tinha drogas de fortalecimento onde morava, e que é o suficiente para ser lamentável, então ela lhe dará a graça de conhecê-las. Shu explica que, como ela já disse antes, essas drogas são principalmente usadas para desenvolver as habilidades físicas de alguém, mas isso é apenas o começo, há um longo caminho a percorrer. Primeiro, o aprimoramento das habilidades físicas é trazido pelas drogas de fortalecimento geral, que incluem melhoria da visão, olfato, paladar, habilidade de pensar, reação, velocidade e força muscular. Em seguida, existem as augmentações de nível superior, o corpo se libertará dos grilhões do bloqueio genético e se tornará indestrutível, e as habilidades do cérebro também aumentarão exponencialmente. Humanos com augmentações de nível superior podem enfrentar os mutantes de frente, e, quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa, ela parou e disse que ele não precisa saber mais nada. Então ela o adverte que, se ele tiver a infelicidade de encontrar um aprimorado, ele deve apenas fugir. Giael acrescenta que dizem que ninguém viu algo assim em Lingia. Shao diz a ela que ele não pensou tão longe e pergunta se ela pode dizer o preço das várias drogas, e que ele precisa comprar um monte de drogas de fortalecimento. Giael tenta dizer o preço, mas Shu a nocauteia e diz para ela comer sua solução nutricional em silêncio. Então, quando Jiamei está prestes a dizer a ele que as máquinas lá são caras, Shu joga seu robô nela, derrubando-a também. Ela então explica a ele que Lingia é um lugar pequeno e não há drogas de alto nível e poder no mercado. Ela diz que, se ele quiser drogas de fortalecimento de boa qualidade, ele precisa encontrar 200 frascos para ela vender. Ela pensa consigo mesma que muitas coisas estão prestes a matá-lo, então ela não pode contar muito a ele.
Ele pergunta se as poções realmente podem ser usadas, e ela diz que não é como ele pensa, pois elas precisam ser ajustadas para uso. Ele pergunta se há alguma que pode ser usada diretamente, e ela fica frustrada, dizendo que ele não desiste. Ela propõe que pode encomendar um lote de drogas fáceis de usar para ele, mas não pode garantir que funcionará no receptor, mas pelo menos não dará errado. Shao imediatamente concorda e diz para ela fazer isso. Quando Shao está prestes a sair do quarto, ele pergunta quanto podem custar as drogas de alto nível e poder. Jiael pede para ele pensar por que não há essas drogas em Linji e explica que é por causa de seus preços exorbitantes. Ela continua dizendo que o preço inicial de uma medicina líquida de alto nível é de 10 mil, e ninguém jamais viu a droga de poder, mas dizem que ela custa pelo menos 100 mil. Ela o aconselha a não pensar nisso, pois eles não podem pagar. Shao fica chocado ao ouvir o preço das drogas. Shu então pergunta o que eles vão fazer a seguir, e Jiael responde que quer ficar durante a noite. Shu concorda, mas diz para ela pagar primeiro. Jiael ri e diz que eles são basicamente parentes, então eles têm aluguel gratuito. Shu responde dizendo para ela continuar sonhando. Jiamei pergunta se ela costuma ficar acordada até tarde, e Shu responde que ela é uma pessoa culta e não uma freelancer como eles, então pagarão sua refeição se ela não fizer horas extras. Jiael olha para Shao, que está pensativo, e pergunta se ele ainda está pensando nas drogas de fortalecimento. Ele fica surpreso e responde que não estava. Jiael então diz a Jiamei para voltar primeiro com Shu, e ela concorda, enquanto Shu diz que ela pode fazer o que quiser. Jiael então diz a Shao que quer dar-lhe um pequeno conselho e pergunta se ele está procurando por drogas de alto nível e agentes de mutação. Ele responde que sim, mas ninguém está vendendo. Ela o chama de estúpido e explica que, se não há mercado, eles podem criar um mercado eles mesmos. Ele fica confuso ao ouvir isso, e ela continua explicando que, contanto que ele tenha uma organização grande o suficiente, território suficiente, pessoas e armas suficientes, ele pode comprar o que quiser. Ela acrescenta que quanto mais forças ele tiver, mais seguro ele se sentirá. Ele pensa sobre isso por alguns segundos, e em seguida, diz a ela que não sabe em quais organizações ele pode se juntar na cidade. Ela limpa a garganta e explica que ele tem dinheiro e ela tem força, então que tal fazerem isso juntos? Shao pergunta se ela disse que quer trabalhar em conjunto, e ela responde dizendo que sim. Ele pergunta se ela quer que ele seja o investidor e se ela irá ajudá-lo a expandir os canais e comprar o material que ele deseja. Ela responde afirmando que é isso que ela quis dizer. Ela o avisa de que ele não está familiarizado com a região e não saberá lidar com as peculiaridades locais, como conseguir alimentos selvagens e pagar tributos ao cais. Ela explica que existem 4 líderes em Linjian e que cada um está no comando das 4 maiores forças da cidade. Entretanto, após o incidente do dia anterior, o líder que comandava a região sul foi silenciado, e ele pode ver o destino dos que tentaram roubá-los, onde dezenas de pessoas acabaram mortas. Ela chama-o de jovem mestre e diz que ele nunca lidou com esse tipo de gente, alertando que, se ele não tiver uma força poderosa para protegê-lo, eventos como esse continuarão acontecendo. No entanto, ela promete que eles estão cientes dessas situações e que irá ajudá-lo a resolver todos esses problemas. Ele pondera sobre tudo isso e concorda que ela tem razão, o que a deixa animada. Mas então ele pergunta por que ela não começou a sua própria organização antes de conhecê-lo, e ela fica pálida ao ouvir isso. Ele continua dizendo que ambos possuem seu próprio equipamento antigo e que gastaram todo o dinheiro para comprar comida, que é extremamente cara e livre de poluição, e por isso eles se recusam a desperdiçá-la. Ele enfatiza que não trouxe a comida apenas para que eles a comam, mas sim para adquirir todos esses recursos. Suas palavras a atingem e ela se sente culpada. No entanto, ele ainda propõe que eles façam isso juntos e que ele apoiará na criação da equipe. Ele acrescenta que eles também devem mostrar comprometimento e dar a ele o que ele quer, e se ele perceber que não podem lhe dar o que ele deseja, então ele retirará o investimento e procurará outra pessoa. Após ouvi-lo, Jiael responde dizendo que é um acordo em alegre cooperação. Ela diz a ele que vai apresentar a visão geral primeiro e depois lidar com as forças locais. Ela começa explicando que Linjian está dividida em 5 regiões, cada uma com seus próprios líderes e grandes forças. A região leste é o centro de transporte entre Linjian e o mundo exterior, com o maior mercado negro e uma grande quantidade de negociadores de informações na área. O líder dessa região é um empresário chamado Fati, que prefere dinheiro e informações em vez de lutas. Em seguida, ela fala sobre a região central, dominada por indústrias científicas, tecnológicas e pesadas.
O líder dessa região, apelidado de general, é um militar. Já o sul da cidade é conhecido por ser habitado por traficantes de escravos e bandidos. Ela menciona que a gangue que tentou assaltá-los no dia anterior também era dessa região, liderada por um indivíduo corajoso e feroz chamado Lone Wolf, mas depois do incidente, não sabe o que aconteceu com ele. Quando se prepara para falar sobre a região norte, ela para ele pergunta o que acontece com essa região. Ela fica envergonhada e diz que é principalmente um centro de distribuição para todo tipo de criminosos e mercenários, com alguns negociantes de informações misturados. O líder dessa região é um bastardo chamado King of Cell, e ela tem um problema com eles, então o alerta para não ir até lá. Ele pergunta a ela que tipo de negócio é esse, e ela fica ainda mais envergonhada. Shao então pergunta se ninguém está encarregado do oeste, ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e diz que é o território dela. Shao de repente fica animado ao ouvir isso, mas depois pergunta por que ela tem apenas 2 pessoas quando todos os outros têm um exército. Essa pergunta a deixa desconfortável e ela diz que há razões históricas complicadas para isso. Ela limpa a garganta e diz entusiasmadamente que os subúrbios ocidentais têm muito potencial de desenvolvimento, pois são ricos em todos os tipos de recursos e existem algumas ruínas da antiguidade, onde podem encontrar coisas boas de vez em quando. Ele a olha com desconfiança e pergunta qual é a desvantagem. Ela explica que há muitos monstros e é muito difícil de desenvolver, o que torna difícil para qualquer um ir para lá. Shao pergunta se é por isso que eles são tão pobres e questiona por que os outros não vêm e tomam o território. Ela responde dizendo que, como ela já disse, é o território dela. No dia seguinte, Doutora Shu pergunta a Shao por que ele não está lhe dando dinheiro. Ele fica constrangido e desvia o olhar dela. Jiamei pergunta à irmã se ela realmente está trabalhando com Shao porque ele é muito fraco. Jiael diz que sim e pede a ela para ficar quieta. Shu então diz a Shao que ele não pode dizer que não comprará a caixa de remédios que ela passou a noite inteira fazendo. Ele responde que é claro que não e, ao apontar para as irmãs, explica que a comida que eles venderam por créditos foi consumida antes de chegarem. Shu olha para Jiael e diz que agora depende dela. Jiael fica confusa e pergunta do que ela está falando. Shu diz que, se ela estiver disposta a ser a garantidora, então ela pode aceitar a conta interna, mas quando eles pagarem o dinheiro, eles devem pagar 20% de juros da dívida interna. Jiael pergunta se isso é suficiente como prêmio para seus produtos, e Shu responde que ela recebe o que paga e a avisa para não usar se tiver coragem. Então ela concorda em ser a garantidora dele. Shu joga então a caixa de remédios em Shao, que a pega e diz que pagará de volta assim que puder. Depois que eles saem, o robô companheiro de Shu diz que não achava que ela estaria disposta a dar crédito a eles. Shu respondeu que não é completamente insensível e que os velhos amigos naturalmente recebem descontos. Ela acrescentou que Jiael está planejando formar a equipe ela mesma e que ela está mais ou menos cansada da situação estagnada em que Lin Jian se encontra. O robô perguntou o que há de errado em não recusar algo tão divertido, e Shu respondeu que ela vai se arrepender mais tarde. Enquanto saem pela cidade, Shao pede mais ouro a Jiael. Ele diz que não pode conseguir suprimentos de graça, pois precisa trocar por algo mais. Ela pergunta por que sua base precisa de tanto ouro, e ele responde que não só ouro, mas arte, antiguidades e outras coisas também podem ser trocadas. Jiamei pergunta por que todas essas coisas inúteis e diz que as necessidades de sua base realmente a confundem. Jiael diz que se são apenas 3 pessoas, eles não podem levar muita coisa, mesmo se encontrarem algo. Ele pergunta sobre a possibilidade de comprar de outros no oeste, ao que ela responde que ele deve estar brincando, pois seria motivo de riso se ela trocasse comida por ouro. Ela diz que há apenas um jeito e o leva a um lugar, onde são recebidos por um comerciante, que os chama de visitantes raros e diz que não imaginava que os gêmeos do lado oeste finalmente cuidariam de seus negócios. Jiael diz para ele parar de enrolar e dizer o que ela quer. Shao pergunta a Jiamei o que exatamente é esse lugar, e ela diz que é um mercado de escravos. Shao então olha para a condição precária de todas as pessoas ali. Jiael diz ao comerciante que ela precisa de 12 pessoas, 8 homens e 4 mulheres, combatentes e pessoas habilidosas, e que ele vai providenciar todo o equipamento necessário. Enquanto isso, Shao ainda não consegue superar o fato de que são escravos humanos. Eles compram um grupo de escravos do mercado e eles se juntarão à equipe que Jiael estará criando como membros reservas e força de trabalho. Shao pensou consigo mesmo que era o plano, mas eles não haviam conversado desde que entraram no carro.
Ele diz a Jael que está tão silencioso. Ela respondeu que a vida e a morte são incertas e o futuro é imprevisível, então é natural que um escravo não tenha disposição para falar. Ele diz que se lembra que ela odiava escravos. Ela respondeu que em todos os sentidos da palavra ela odeia. De repente, o clima fica pesado, mas ela continua dirigindo o carro. Shao não conseguia entender o que fazer. Anteriormente, ela propôs que eles voltassem para a área residencial e pegassem o que ele precisava. Depois disso, ele trocaria suas coisas e então eles libertariam os escravos. Ele diz a ela que comprar escravos e libertá-los não parece algo que ela faria. Nesse momento, Jiamei disse que chegaram à área residencial. Eles param em frente a uma grande mansão. Shao pergunta o que tem lá e Jiamei responde que depois que ele partiu, eles pesquisaram as mansões próximas e colocaram todo o ouro fácil de encontrar lá. Jael então diz a ele para mover uma carga de ouro primeiro e depois eles levarão o restante de volta. Ela sai do veículo e ordena que todos saiam. Os escravos ficam nervosos e começam a sair do veículo um por um. Ela os instrui a sair e se preparar para trabalhar. Ordena aos homens que retirem as caixas do caminhão e diz à sua irmã para levar as mulheres e arrumar o resto e não deixar nada para trás. Ela então instrui Shao a escolher tudo o que ele quer levar primeiro e não fazer bagunça com o restante. Ele fica surpreso e diz ok. Ela aplaude e pensa que os gêmeos do lado oeste finalmente estão usando escravos humanos também. Um dos escravos diz que é tudo a mesma coisa de qualquer maneira e outro pergunta sobre a recompensa. Outro escravo diz que eles vão acabar como mão de obra ou carne para canhão e acrescenta que, desde que estejam usando as coleiras explosivas, eles são o que os compradores quiserem que sejam. Jael diz a eles que a recompensa é libertá-los novamente. Eles ficam chocados ao ouvir isso. Ela enfatiza que não está brincando e não apenas lhes dará a liberdade, mas também lhes dará um emprego. No entanto, ela acrescenta que não existe comida gratuita. Quando um dos escravos pergunta o que ela quer que eles façam, ela responde que eles não precisam saber ainda, mas pergunta se eles querem experimentar e ver se o que ela está dizendo é verdade. Shao grita de alegria ao ver todo o ouro acumulado. Jael diz a ele que é todo o ouro fácil de encontrar por ali, totalizando quase 23 quilos, juntamente com algumas gemas e esculturas de jade. Eles começam com uma caixa cheia de barras de ouro e perguntam se 6 quilos está bom. Shao concorda felizmente e diz que pode conseguir muitas coisas em troca dessa vez. Em seguida, ele pergunta a eles o que eles gostariam de comer. Jiamei aparece de repente e diz que quer carne bovina, leite, ovos e doces. Jael pede cogumelos, legumes, arroz ou pão. Após confirmar suas solicitações, Shao pega a caixa cheia de ouro e percebe que está estranhamente fácil de levantar. Ele se pergunta se deve atribuir isso à tecnologia do futuro. Quando Shao sai, Jiamei pergunta à irmã se ela não vai segui-lo. Jael diz para esquecer isso e explica que agora são parceiros e precisam respeitar a privacidade um do outro. Ela então convida sua irmã para ir com ela dar as recompensas aos escravos. Jiamei fica nervosa, mencionando que é muita responsabilidade. Quando eles chegam lá, os escravos ficam ansiosos, questionando se Jael realmente acredita que ela vai libertá-los e cumprir suas promessas. Jael chama a atenção deles e diz para ouvirem, pois é o contrato de traição deles e também a desativação das coleiras explosivas. Ela acrescenta que pode dar a eles a promessa que fez agora, mas até então, ela tem uma proposta que gostaria de compartilhar com eles. Ela informa que está criando um regimento e tem certeza de que alguns deles ouviram falar de sua reputação como Irmã Shen Jael e Irmã Shen Jiamei do Distrito Oeste, que não dependem de uma equipe para sobreviver nos subúrbios do Oeste. Os escravos discutem entre si que acreditavam na doutrina do lobo solitário. Jael explicou que, por alguma razão, ela precisa construir um exército para expandir seus negócios e disse que todos eles, como escravos humanos, têm habilidades e talentos especiais. Ela acrescentou que mesmo aqueles que não são combatentes têm habilidades específicas em suas respectivas áreas. Por isso, ela comprou todos eles para fazer um acordo com eles, oferecendo-lhes liberdade e uma carreira. Ao ouvir isso, um deles começa a rir e diz que acredita que, se eles não concordarem, as coleiras não se soltarão, perguntando qual a diferença que isso faz se eles são livres ou não. Todos começam a olhar uns para os outros. Jael ri e pergunta como podem subestimar tanto os outros, lembrando-lhes que sua atitude em relação aos escravos humanos é conhecida em Linjian.
Em seguida, ela desbloqueia as coleiras, cumprindo sua promessa, e para a surpresa de todos, todas as bombas caem, libertando-os. Eles não conseguem acreditar que foram realmente libertados. Giael então diz para eles pensarem sobre sua oferta durante a noite e que não os obrigará a ficar se não estiverem interessados, podendo partir na manhã seguinte. Ela vai para o andar de cima, ansiosa para ouvir a resposta deles. Enquanto alguns dos escravos estão tramando suas próprias maquinações, um deles pergunta o que mais podem fazer e outro diz que não quer seguir os passos das irmãs. Um terceiro diz que também não quer sair de mãos vazias. No dia seguinte, enquanto Giael dorme em sua cama, os escravos com mais intenções entram em seu quarto. Eles perguntam um ao outro como ela está, e um responde que ela está dormindo bem. Um deles chama-a de tola ingênua e zomba dela, dizendo que ela comprou alguns escravos e se livrou das coleiras de escravidão, mas é apenas uma tola com muito dinheiro. Enquanto eles estão planejando suas ações maliciosas, outro escravo mais velho pergunta ao grupo o que eles estão fazendo. Um deles responde que eles não teriam coragem de fazer algo contra ele e que estão gratos pela liberdade que Giael lhes deu, mas que querem lhe dar uma lição de vida. Legend pergunta a ele se ele está feliz por morder a mão que o alimenta. Ele responde dizendo que estão apenas retribuindo a ela, perguntando a uma garota ao seu lado se ele está certo. Ela responde nervosamente que sim. Legend então suspira e diz a ele que, seja lá o que ele queira fazer, não deve fazê-lo com alguém que não queira estar com ele. Ele responde dizendo, é claro, e acrescenta que tem que dar uma cara ao seu pedido. Em seguida, ele pede a ele para ficar de olho nos outros e não atrapalhar. Ele pensa consigo mesmo que, quando conseguirem a arma, poderão fazer o que quiserem. Durante esse tempo, os escravos que estão no andar de cima estão prestes a atacar as irmãs enquanto dormem. Eles conseguem acertar um golpe, mas de repente percebem que não parece certo. Eles então percebem que a imagem de Giael está desaparecendo. O cara que atingiu grita, dizendo que é uma projeção holográfica, e todos ficam aterrorizados. Ele diz aos outros que algo está errado e que eles devem sair, mas antes que ele possa terminar a frase, ele é atingido. Giael diz que eles são muito lentos e se revela, acrescentando que eles são tolos em matar alguém e roubar suas coisas assim. Ao mesmo tempo, outro grupo está tentando atacar Giamei e está tremendo de medo. Ela então acorda e pergunta se eles não podem ser um pouco mais decisivos. Lá embaixo, o cara que estava discutindo com Legend está batendo agressivamente em seu braço, esperando pelos outros. Ele diz que eles estão demorando muito. Ao ouvir isso, Legend começa a rir e diz a ele que parece que eles não são tão bons quando se trata de lutar. Ele responde dizendo para ele continuar rindo, que ele logo verá. De repente, os caras do andar de cima são jogados no chão. Giael chega e diz que há cerca de 20 escravos humanos e uns 10 vilões com coragem suficiente, mas não com inteligência suficiente, que estavam se aproximando furtivamente por trás dela. Em seguida, ela diz animadamente que pelo menos sobraram alguns caras que ela pode usar depois. Depois disso, Giamei deixa cair algumas insígnias no chão, e os outros escravos olham com choque e perguntam se são distintivos da equipe nas capas. Legend diz que parece que tudo acabou. Giael então chama a atenção de todos ao dizer, senhoras e senhores, apontando sua arma para os vilões, que é hora de passar para a parte do jogo chamada Prêmio e Punição. Aterrorizados, todos os vilões escravos começam a correr em pânico. Um deles pergunta por que isso está acontecendo, enquanto Giael canta, corra, corra rapidamente. Se você não correr mais rápido, o grande lobo mau vai te alcançar por trás. Enquanto ela carrega sua arma para atirar neles, ela continua sorrindo. Um dos vilões se aproxima por trás e tenta golpeá-la com uma barra de metal, gritando para ela morrer. No entanto, ele fica chocado quando o golpe é bloqueado por sua armadura. Giael pergunta se eles esqueceram o que é uma armadura corporal, apontando sua arma para a cabeça dele e o mata, explodindo sua cabeça. Ela solta um suspiro e diz aos escravos bons que nem sequer lhes deu armas ou armaduras, e ainda assim eles tentaram matá-la, e que há um limite para ser tolo. Eles a olham nervosamente. Então Legend pergunta se não é um pouco demais. Ela o olha, ri um pouco e responde que se ela não tivesse previsto a situação, seria ela quem estaria deitada no chão agora. Ela explica que, já que eles decidiram morder a mão que os alimenta, não há nada a reclamar sobre serem mortos. Ela diz que todos são responsáveis por suas próprias decisões e que, se vão trabalhar juntos, precisam saber como ela faz as coisas, e que uma boa ação merece outra.
A noite cai novamente, e a maioria dos escravos renegados foram mortos. Alguns ainda estão tentando escapar dela, mas ela os está matando impiedosamente um por um. 2 deles conseguiram correr para longe, então um deles pensa que conseguiu escapar, mas olha para o outro e pergunta o que devem fazer agora. No entanto, ela percebe que ele está pedindo ajuda, pois está sendo atacado por monstros. Ela fica aterrorizada enquanto ele continua pedindo para ela ajudá-lo e diz que não quer morrer. Ela se pergunta por que há um enxame de mutantes e acaba esbarrando em algo. Ao olhar para trás, vê um enorme mutante, e ri de nervoso por estar tão assustada, mas acaba sendo devorada por ele. Os outros da mansão notam isso e Legend diz que é um devorador de demônios. Eles ficam surpresos ao descobrir que há tantos deles tão próximos. Enquanto Giael sorri por trás deles, eles ficam chocados ao ver que os devoradores de demônios começam a partir depois de comer os que estavam tentando escapar. Então, um deles pergunta se eles também teriam que passar pelos monstros se tivessem escolhido sair antes. Outros ficam assustados ao ouvir isso e olham para Giael, pensando que não pode ser verdade, enquanto ela ri. Ela os tranquiliza e explica que as criaturas mutantes nos subúrbios ocidentais chegaram a um acordo com os moradores e que, desde que saiam em silêncio, não terão problemas. Legend perguntou se as criaturas mutantes que se escondem nas sombras dos prédios próximos, devorando os traidores que ela expulsou, é apenas uma coincidência. Ela responde dizendo o que mais? E pergunta se eles acreditam que ela controla os monstros. Ela afirma que, mesmo nos sonhos mais selvagens deles, há um limite. Um deles menciona tratar os outros como macacos, e Legend acrescenta que matar uma galinha é um macaco que funciona muito bem. Ela responde que sim e que espera que eles lhe deem mais conselhos no futuro, dando-lhes as boas-vindas ao seu grupo de guerra. De repente, uma luz brilhante surge e Shao emerge dela, retornando para casa. Ele parece feliz por estar de volta, depois de tudo o que aconteceu, e pensa consigo mesmo que sempre sente que vai se meter em encrenca quando aparece de repente no quintal com uma roupa daquelas e que vai ter que encontrar uma maneira de se explicar depois. Após retornar para casa, seu pai fica confuso ao ouvir sobre um novo remédio. Ele pergunta se está falando do medicamento para o pulmão, e pergunta se está tudo bem. Shao responde que é um novo remédio da empresa para a qual trabalha e que já foi testado em animais, então ele pediu algumas amostras e está enviando os dados. Se não houver problemas, eles ficarão ricos em breve. Seu pai pergunta se ele acha que é um cobaia, e Shao responde perguntando como poderia pensar assim, e que é caro, então eles podem obtê-lo dessa forma. Depois de explicar tudo isso, ele injeta o remédio em seu pai e espera que cure seus pulmões. Seu pai o chama de Superman e diz que não vai interferir nos negócios dele, mas que ele deve lembrar de não ir contra a própria consciência. Shao diz ao pai para não se preocupar e que vai voltar ao trabalho. Então ele retorna à loja de antiguidades para vender as barras de ouro que trouxe consigo. Zou fica atordoado ao ver todas as barras de ouro. Shao informa que há um total de 6 kg de barras de ouro e pede para ele calcular o preço. Zou olha para as barras de ouro e sente que algo está errado, então pergunta se ele fez algo com as barras de ouro. Shao responde dizendo que não, e que as trouxe diretamente para lá. Zou pensa consigo mesmo que essas barras de ouro nem têm um código, mas ele não parece estar mentindo. Ele concorda em comprá-las, mas avisa que desta vez só pode oferecer 250 yuan por grama. Shao fica chocado e pergunta por quê. Zou responde que a arte em ouro é boa, mas barras de ouro são difíceis de vender, então ele tem que usar alguns canais para lidar com elas, e pede para Shao pensar nisso como ajudá-lo com o pagamento inicial e entrega o pagamento. Shao pensa que não esperava que as barras de ouro vendessem mal e planeja vender principalmente obras de arte da próxima vez. De repente, uma ideia vem à sua mente, e ele pergunta a Zou se ele sabe de alguma concessionária de carros. Ele respondeu que não há muitos carros nesta pequena cidade, mas se ele quiser comprar um carro, pode recomendar um lugar. Zou perguntou a uma de suas fontes online se houve algum roubo de loja ou depósito recentemente, e a resposta foi negativa, não houve nenhum. Zou pensou que não há registro do crime, eles não conseguem encontrar a origem do ouro e não há número de série. Ele se pergunta se Shao fundiu a barra de ouro por conta própria, mas, julgando pelas marcas e grau de oxidação na superfície, definitivamente não é recente. Então ele chama Shao de nervoso e diz que ele não deve fazer algo assim na próxima vez. Ele vai até a concessionária de carros recomendada por Zou e diz à pessoa responsável que quer comprar um carro. Ela o pede para segui-la para que ela possa mostrar alguns modelos.
Ela se apresenta como a gerente de vendas, Shen Jia, e o cumprimenta. Em seguida, ela mostra alguns modelos, desde SUVs até conversíveis, sedãs de luxo até carros esportivos. Ela diz que eles têm a gama mais completa de modelos no bairro e que, para combinar com as condições de tráfego ao redor deles, eles se especializam em amortecedores off-road e modelos com melhor desempenho. Shao fica animado depois de ver todos os carros. Ela então pergunta sobre o orçamento dele. Shao pensa por um momento e diz que quer começar com 1 milhão de yuan. Ela fica chocada ao ouvir o valor, e ele pergunta se há algo errado. Ela limpa a garganta e diz que não é nada, perguntando se ele tem algum modelo em mente. Enquanto Shao olhava os modelos, de repente, seu telefone começa a tocar. Ele pede desculpas e atende o telefone. A pessoa do outro lado pergunta se ele é Song Shao, e ele responde que sim e pergunta quem é. A garota ao telefone explica que são as melhores amigas de sua irmã Xiu Xiu, Zhou e Zong Xiulu, e embora ela não queira ser intrometida, ela achou que seria melhor contar a ele. Shao fica chocado com o que acabaram de contar a ele. Depois de ouvi-las, ele agradece e desliga o telefone. A gerente tenta falar com ele, mas ele pergunta se eles têm um carro lá que ele possa pegar na hora e encher com gasolina. Ele pega o SUV e começa a dirigir rapidamente, pensando em sua irmãzinha. Ele perguntou a Zhou se ela pode lhe contar exatamente o que aconteceu, e ela explicou que Xiu Xiu foi recentemente perseguida por um homem rico na universidade, mas como ele está cercado de rumores ruins, ela não concordou com ele. No entanto, hoje ele a convidou para ir ao karaokê para ajudá-lo a conquistar uma amiga por um bom preço, e ela foi, mas especificamente pediu a eles para não contar à família dela. Depois eles perceberam que era realmente inadequado. Shao perguntou para onde eles foram, então ela lhe disse o nome do lugar. Shao chega ao lugar chamado Paraíso e Terra, o salão de karaokê no país. Ele entra no salão e corre para encontrar sua irmã. A recepcionista o cumprimenta, mas percebe que ele está correndo em direção aos quartos e tenta impedi-lo, dizendo que ele vai colocá-los em uma situação difícil. Ele encontra a sala em que eles estão e a abre enquanto grita o nome de sua irmã. Lá dentro, ele encontra um homem tentando forçar sua irmã, que o vê e grita irmão mais velho. Ele pergunta o que diabos está acontecendo lá. Todos estão olhando para Shao e Wenxiu pergunta quem diabos ele é. Sua irmã pergunta o que ele está fazendo ali. Wenxiu então o trata como cunhado e diz para ele apenas ficar ali e assistir enquanto eles provocam sua irmã um pouco. Sua irmã então pede para ele correr e ir até a polícia. Um dos amigos de Wenxiu diz para Shao ser um bom garoto e ficar quieto antes que ele possa terminar a frase. Shao dá um soco muito forte no rosto dele e o derruba. Todos ficam chocados e mais deles avançam para bater nele. Shao pensa que eles são muito lentos e se pergunta se eles realmente não estão brincando, pois estão cheios de aberturas. Ele se pergunta se é também o poder da modificação genética após derrotar todos os subordinados de Wenxiu. Shao pergunta furiosamente o que ele disse antes. Depois de saírem do salão, sua irmã está tentando processar seus pensamentos. O céu está escurecendo e na rua da cidade, palavras como essas saem de sua boca. Ela murmura que está saindo e o chama de camarada Song Shao, o que o deixa confuso. Ela então pergunta quando ele se tornou um lutador tão bom e se ele saiu da escola para aprender a lutar. Shao responde furiosamente que ela foi quem pegou um gravador na hora, então ele pensou que ela estava conspirando com eles. Ele pergunta por que ela trouxe o gravador, e ela responde que uma garota precisa se proteger. Shao diz que se ela tem medo de perigo, então ela não deveria ter concordado com aquilo desde o começo, pois ele não estava brincando de casinha. Ela responde movendo o olhar para longe e diz que não tinha tais intenções, mas ele diz para ela olhar em seus olhos. Para sua surpresa, ele a ouve dizer que estava realmente pensando em sair com aquele homem. Ela diz que eles estão endividados e ela está ficando mais velha, não é feia, então ela não está em desvantagem, e dessa forma ele não precisará se esforçar tanto, e ele poderá voltar para a faculdade e terminar seus estudos. Shao então teve uma ideia e perguntou se Wenxiu não tivesse aparecido hoje, ele poderia ser seu cunhado. Ela respondeu que sim, mas disse que agora definitivamente não é uma opção, e perguntou se eles não irão atrás deles por isso, mostrando o gravador. Shao então diz para ela ir com ele, pois quer mostrar algo. Ele a leva para o porão, perto de seu carro, e diz a ela que, se quiser evitar represálias, seu irmão tem poder e dinheiro suficientes. Além disso, ele encontrou um bom trabalho de meio período que lhe rendeu muito dinheiro e um novo carro. Ela olha para o carro e pergunta chocada se é um ônibus.
Ele pede para ela confiar nele e dar-lhe algum tempo, que ele fará a melhor vida possível para sua família. Ele continua dizendo que não precisam depender dos outros e que sairão dessa confusão por conta própria, sem se preocupar com dinheiro ou serem intimidados, e que ele consegue fazer isso. Depois de chegarem em casa, Shao tenta dar alguns reforçadores para sua irmã. Ela pergunta se não vai doer, e ele responde que não e transfere o medicamento para ela. Ele diz que é um medicamento que aumenta o sistema imunológico. Ela pergunta se ele usou isso em seu pai e outras pessoas, e Shao diz que sim. Ela pergunta se esse novo reforçador imunológico é seguro, e ele responde que sim, explicando que é uma espécie de teste clínico e pedindo para ela não se preocupar, pois o último medicamento de teste dele é bom, então ele está trazendo para eles. Ela fica chocada ao ouvir isso e pergunta se ele usou em si mesmo. Ele explica que é uma tecnologia meio madura e que ainda não há muitos voluntários para testar o medicamento. Ele acrescenta que conhece a dona da empresa farmacêutica e ela é uma pessoa bastante confiável, enquanto pensa em Jiael. Ele diz que ela não apenas o pagou muito dinheiro, mas também lhe forneceu um carro. No começo, ele tinha os mesmos medos que ela e queria recusar, mas o que ela lhe deu foi simplesmente demais. Ela diz que é realmente melhor ser um pouco cauteloso, mas Shao continua falando e diz que é por isso que eles são pobres. Em seguida, ele recebe uma mensagem de texto de um colega de classe chamado Miao Qing. A mensagem diz que faz muito tempo e que ele está organizando um encontro e gostaria de convidar a todos. Shao diz à sua irmã que é um colega de classe antigo, mas não uma pessoa muito agradável. Outra de suas colegas de classe vê a mensagem e diz que quem tem tempo para esse tipo de coisa, mas então um pensamento passa pela mente dela. Ela tira os óculos e se pergunta se há alguém que eles possam atrair para aliviar a emergência. No dia seguinte, Shao está em seu carro a caminho do encontro. Quando ele conta sobre o encontro de turma para sua irmã, ela fica muito animada e pergunta se são colegas dele. Ele diz para ela esquecer isso e diz que a coisa mais importante agora é o trabalho, e que ele não tem tempo para esse tipo de jogo interpessoal. Mas ela lhe diz que ele está sendo estreito de mente e lembra que muitos de seus colegas eram estudantes de medicina, e como sua empresa trabalha no campo médico, é a hora certa para expandir sua rede de contatos. Ele pensa que é um incômodo porque não pode dizer a ela que é uma droga genética do futuro. Quando ele sai do carro, continua dizendo para si mesmo que é mais ou menos razoável e que ele deve procurar alunos que possam fornecer canais de vendas. Se não, ele comerá algo e irá para casa. A mulher de antes o observa e pensa em algo. Outra pessoa que está com ela a chama de Mei e pergunta se tem algo de errado. Ela responde que não é nada, sai do carro e começa a andar. Mei e Shao estavam ansiosos pelo encontro, pensando que esperam que não seja uma perda de tempo. Quando chegam ao local do encontro, o organizador Qing dá as boas-vindas a todos, dizendo que faz muito tempo. Ele olha para Shao e diz que ele está com cara de pobre como sempre. Shao também responde que ele está com cara de baixinho como sempre. Qing fica realmente irritado, mas antes que ele possa dizer alguma coisa, alguém chama Shao. É um amigo de Shao que o leva embora, dizendo que se ele não vier para a festa toda vez, ele será punido com 3 rodadas de cerveja. Qing murmura que ele é apenas um cara pobre, então não deveria fingir ter um grande salário. De repente, os olhos de Qing caem em Mei, que diz que faz muito tempo e o cumprimenta para a festa. Ela pergunta se ele é o Song Shao, e ele diz que ele é de uma família pobre e está sempre reclamando que qualquer trabalho não presta. Mas então ela diz para Qing que não é apropriado falar mal de seus colegas pelas costas. Qing finge ser bom e diz que vai prestar atenção da próxima vez. Em seguida, outra garota chamada Xiaoxin chega e Mei começa a conversar com ela, dizendo que todos sentiram falta dela. Mei se desculpa e diz que tem estado muito ocupada. Qing pensa consigo mesmo que ela é Mei Yuezu, a atual presidente da New Technology Company Limited. Ela não apenas é excelente em caráter e aparência, mas também é a segunda geração do comando de uma grande empresa. Ele pensou que deveria aproveitar a festa para se aproximar dela. Enquanto estão bebendo, Mei de repente pergunta a Xiaoxin se ela sabe o que Shao está fazendo. Ela respondeu que ouviu dizer que a família dele é pobre, então ele abandonou a escola. Xiaoxin riu e perguntou o que está acontecendo e se é uma situação em que uma princesa de uma grande empresa gosta de garotos pobres. No entanto, Mei respondeu que isso não está acontecendo, mas então ela pensou que acabou de ver o carro que ele estava dirigindo, e que era bastante chique. Ela balançou a cabeça pensando que não é da sua conta, e que ela deveria procurar talentos adequados.
Men começa a perguntar a seus colegas sobre suas experiências em projetos de pesquisa biológica. Xiaoxin respondeu que não tem experiência com um grande projeto de pesquisa biológica, e sugeriu que ela pergunte aos meninos que estão interessados em pesquisa científica. Alguns dos meninos disseram que não, pois não há vagas de estágio no momento. Outro disse que vai pedir ao professor por ela mais tarde. Com esse tipo de resposta de seus colegas, ela suspirou e começou a pensar se ela está sendo muito ambiciosa. Eles ainda não chegaram ao último ano e nem fizeram suas teses, quanto mais participar de um projeto de pesquisa real. Ela acha difícil encontrar alguém que possa ajudá-los e se perguntou se ela está sendo ingênua. Em seguida, balançou a cabeça pensando que apenas vai comer algo rápido e voltar para casa. Mas então ela ouviu Qin chamando Shao para beber com ele. Shao tentou recusar, dizendo que vai dirigir mais tarde, mas Qin o mandou parar de mentir e simplesmente beber. Ele sorriu, achando que se conseguir vencer Shao, ele poderá mostrar seu lado bonito para ela. Entusiasmado, Qin pede a Shao para se juntar a ele, enquanto Shao murmurou que nem mesmo está ouvindo. De repente, o amigo de Shao chegou e disse para ele não se preocupar, e que mesmo que ele fique bêbado, ele o levará para casa. Sem outra escolha, Shao concordou em beber um copo, mas isso fazia parte do plano de Qin, pois ele havia adulterado a bebida anteriormente, para fazer um espetáculo com Shao. Ambos começaram a beber e, a cada copo, Qin ficava cada vez mais bêbado. Eventualmente, ele atingiu seu limite e começou a vomitar, perdendo a batalha da bebida. O amigo de Shao o elogia, dizendo que é incrível como ele consegue beber tanto, mas Shao apenas desconversa, dizendo que é tudo prática de trabalhar ao ar livre. No entanto, ele pensa consigo mesmo que nem sequer está um pouco bêbado e se pergunta se isso também é efeito do medicamento genético. Depois de ficar bêbado e perder para Shao, Qin fica furioso e diz que não é justo. Ele diz a Shao que ele é popular, enquanto ninguém gosta dele. Shao fica confuso ao ouvir isso e um pouco nervoso. Shao diz que não o defendeu de forma alguma, mas Qin grita que é a atitude condescendente de Shao. Ele diz que, como Shao é pobre, ele deveria se humilhar um pouco. Os colegas de Qin o arrastam para longe, dizendo que a festa acabou e que ele deveria vomitar. O amigo de Shao então diz a ele para irem a outro lugar, caso contrário Qin não vai parar de falar. Presenciando tudo isso, Xiaoxin pergunta o que eles estão tramando, mas Men também parece confusa. Xiaoxin então pergunta se ela encontrou algum candidato, e Men responde que eles não têm experiência em projetos, e portanto, não podem realmente ajudá-la. De repente, Men recebe uma ligação do pai. Ela pensa que já havia contado a ele sobre o encontro e se pergunta se algo aconteceu. Ela pede desculpas ao amigo e atende a ligação. Seu pai a pede para encontrar um lugar tranquilo, pois ele tem algo importante para lhe contar. Ela vai ao banheiro e pergunta o que está acontecendo. Seu pai a tranquiliza e explica que a empresa decidiu cortar o projeto de pesquisa e desenvolvimento pelo qual ela é responsável. Men fica chocada e tenta manter a calma, perguntando o que aconteceu. Ele explica que o fluxo de caixa do grupo está em perigo de colapso e eles não podem se dar ao luxo de investir mais dinheiro em seu laboratório desta vez. O laboratório não conseguiu produzir resultados, o que levou a opiniões muito fortes de muitas pessoas, e agora ele não pode mais suprimir as opiniões do restante do conselho. Men pergunta se ele se lembra de quando eles analisaram que a única saída para a empresa era pesquisa e desenvolvimento inovadores, e ele diz que sim. Ela continua explicando que, no mercado atual, eles não têm vantagem competitiva suficiente e que só investindo uma enorme quantidade de dinheiro conseguirão ter um futuro saindo de cidades de segundo e terceiro nível, para conquistar mercados de primeiro nível. Ela continua dizendo que, se não lutarem até a morte desta vez, talvez nunca tenham outra chance. Seu pai repete que entende tudo o que ela disse, mas que desta vez eles tiveram que fazer concessões. Ele explica que a realidade é cruel e que não podem continuar investindo dinheiro em seu projeto. Ele acrescenta que, antes de falarem sobre ideais, primeiro precisam encher as barrigas das pessoas que os estão levando adiante juntos. Ele encerra a discussão dizendo que sente muito. Men começa a chorar e pede a ele mais 3 meses. Ela pede para que ajudem com o projeto e que ela precisa de mais 3 meses. Ela promete dar ao conselho uma explicação dentro de 1 mês sobre os experimentos com o medicamento genético reparador. Ele diz que entende e fará o seu melhor depois disso. Ela sai do banheiro, mas enquanto ela estava conversando com seu pai, Shao ouviu sua conversa e murmurou que acidentalmente ouviu algo que não deveria ter ouvido, e então pensa sobre o medicamento genético sobre o qual ela estava falando.
E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!